Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou o irmão JM. Eu sou do canal O Despertar para o Conhecimento. Eu estou fazendo algum vídeo para que possa servir de alerta para todos aqueles que possam ouvir da parte de Deus a sua palavra. Eu quero deixar aqui um testemunho do que aconteceu na minha vida. Hoje são 29 de outubro de 2022, mas minha vida em Cristo começou no ano 2002, janeiro de 2002. Mas antes de janeiro de 2002 eu tive um momento difícil, passei por alguma situação qual não deveria ter passado, mas precisava passar para que eu pudesse chegar até a Cristo, reconhecer que eu tinha que buscar o caminho do Senhor. Então, antes de janeiro, mais ou menos novembro, dezembro, até o meado de janeiro, fui cometido uma depressão, do qual não existia saída para mim senão um suicídio. O diabo lançou na minha mente que eu tinha que me suicidar, e muitas vezes ele chegou no meu ouvido, falou de que forma eu deveria me suicidar, e me deu três opções. Dessas três opções, uma eu tentei, mas Deus não deixou. Uma foi me jogar na frente de um carro, na avenida, para que eu pudesse ser atropelado e pudesse minha vida ser ceifada. E a segunda opção foi que eu pudesse tomar um tipo de veneno para que eu pudesse me matar com a própria veneno que eu podia tomar, conhecida como chumbinho. E a terceira opção que o diabo tinha colocado na minha mente era para que eu pudesse me enforcar. Naquele período tinha pouco tempo, tinha um vizinho que tinha se enforcado. E aí ele me deu essa opção, visando que a minha vida, o sofrimento acabava ali. O que ele colocou na minha mente é o seguinte, que as pessoas iriam me ver como um coitadinho, como eu pudesse, como estava sofrendo. Tirei minha vida porque não aguentava viver mais. Mas Deus é tão misericordioso. Se a gente perceber, Ele envia os seus para que possa nos ajudar. Naquele momento, eu sem saída, muitas vezes procurando de toda forma, cheguei até em casa de Ubanda, fazer consulta através de indicação de outras pessoas para que pudesse saber o que estava acontecendo na minha vida. Eu fui nas casas para eles tentar decifrar o que estava acontecendo na minha vida. Eles trouxeram algumas informações, não batia. Eu não tive a resposta. Eu não fui só em nenhum lugar, eu fui em vários lugares buscando resposta para que eu pudesse encontrar uma saída da minha situação. E de repente, veio em mente eu procurar uma irmã, do qual eu servia a Deus, do qual já tinha me convidado uma vez para eu ir para a igreja, mas essa irmã tinha um problema comigo, quando eu tinha um relacionamento com uma parente dela, e eu não queria ir até ela, porque ela foi em casa, se converteu, e ela foi em casa pedir perdão, e eu disse que perdoa a Deus, eu podia pedir perdão a Deus. Se Deus perdoasse, ela estava perdoada. E no momento mais difícil da minha vida, só lembrei dessa irmã. Essa irmã morava assim, num bairro vizinho onde eu morava. Eu passei uns 2 meses trabalhando, eu trabalhava. E aí, eu saía do trabalho de manhã cedo, 5 horas, voltava 2 e pouca. E aí não conseguia dormir, passava a noite toda sem ter sono, não comia, não sentia paladar de comida, era pior. Já tive Covid 3 vezes, eu sei o que é perder um paladar, mas nunca é igual como eu estive naquela vez, naquele momento com a depressão. Não sentia paladar de comida nenhuma, e foi muitos dias assim, o mesmo mês. Mas eu tive uma notícia que essa irmã estava próxima da minha casa. Aí eu botei na ideia de ir procurar essa irmã para que pudesse me levar para a igreja. Só assim eu sabia que eu poderia ter uma saída da situação. Mas toda vez que eu levei 3 dias para ir,
na casa dessa irmã. Toda vez que eu iria para casa dessa irmã, o diabo na minha mente, não vai não, se você for, ela vai fazer isso com você e você vai se arrepender. Uma, duas vezes cheguei aí perto da casa dela, chegando perto da casa dela, eu desisti. Não procurei. Até que um dia decidi, Senhor, dependendo do que acontecer, mas eu tenho que procurar ela. Se tiver de fazer alguma coisa comigo, eu faça. Mas eu vou ter que procurar, só ela pode me ajudar e levar para a igreja. Chego até essa irmã, bato na porta e ela me atende. Ela me pergunta por que, me pergunta o que eu estava fazendo ali, o que eu queria que ela, que tipo de ajuda que eu queria. E de repente, eu chego para ela e falo, eu vim aqui para lhe pedir para você me levar para a igreja, porque acabaram com a minha vida. E de repente ela me disse, não, você fez a coisa certa, de procurar ir para a igreja. Aí ela mandou entrar, eu receoso ainda, porque o diabo tinha colocado muitas coisas na minha mente, dizendo que ela ia fazer comigo, mas de repente a forma que ela me atendeu, da forma que ela falou comigo, na forma tão doce, suave, eu esqueci aquilo que o diabo botou na minha mente e comecei a falar. Acabaram com a minha vida, eu estou aqui para pedir ajuda para levar para a igreja. E de repente ela manda entrar, aí tinha algumas pessoas na casa dela, estava assistindo, ela botou uns vídeos para assistir, estava assistindo uns vídeos lá de bíblico, e de repente ela disse, espera meu marido chegar, o qual ele vai passar algumas coisas para você, e aí então ele vai te ajudar na situação, porque ele já passou por uma situação dessa parecida com a sua, e ele tem como te ajudar. Mas eu falei para ela, não conheço ele, e aí você vai me receber? Não, tranquilo, é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Conhecia ela há muito tempo, mas não conhecia o esposo dela. Eu sabia que tinha casado, tinha arrumado marido, tudo, mas não sabia. E Deus tinha transformado a vida dela. Então, a minha esperança é que pudesse transformar a minha vida através de ela me levar para a igreja. E de repente, quando o esposo dela chegou, eu vi que ele ia me chegar, falou comigo, me cumprimentou, e eu cumprimentei a ele. Ela passou a situação minha, ele me chamou para conversar, e ele não mandou entrar, e ali começou a assistir, passou uns vídeos para me assistir. Eu queria que ele conversasse comigo para que ele pudesse me ouvir, mas ele não assistiu um vídeo aqui, depois a gente vê aqui, a gente vai conversar. Mostra um vídeo, não assistiu o vídeo. Na época, assisti uns 3 vídeos nesse dia, cheguei lá de tarde, umas 4 horas, ele chegou umas 6 horas do trabalho. Quando eu saí de casa dele umas 11h30 da noite, do qual ele tinha conversado comigo, passado a situação, eu falei para ele que ia para a igreja, disse, não, vou levar para você para a igreja, para ficar tranquilo. Mas pelo horário que era, já eram 11h30 da noite, ele não vai levar você em casa. Ele teve o cuidado de levar eu em casa por segurança, para que eu não estava bem naquele momento, mas eu estava precisando de ouvir, e ele poderia ter chegado à tarde e tinha varado à noite, e estava já chegando já perto de meia-noite e me levou em casa. Então, naquele momento, eu saí como outra pessoa, não tinha ido para a igreja ainda, mas eu senti uma esperança. Aquele peso que estava em mim já tinha, já deixado. Aí ele me acertou para me levar para a igreja no sábado, que a esposa dele, que é essa irmã, que tinha pregado na igreja. E eu fiquei ansioso, contando as horas para chegar aí para essa igreja. Isso foi no início da semana, passou os dias, e eu esperava contando os dias para chegar na igreja. Quando foi, ele marcou o horário, mas no horário que ele marcou, eu cheguei um pouco antes. E aí ele lá, tranquilo, esperando dar o horário, e eu querendo ir para a igreja, ele não, ele já vai, tranquilo, eu não vi ele se arrumar nada, eu disse que ele vai para a igreja. Acabamos indo para a igreja, chegou lá na igreja, a irmã do qual eu procurei pregou na igreja, na pregação dela, e ela tinha toda a convicção que eu iria aceitar Jesus naquele momento. E eu fui para ser um crente, eu fui para ser liberto, eu fui para ser salvo pela misericórdia de Deus, que eu pudesse fazer parte de uma igreja de Cristo, para que eu pudesse se libertar do meu sofrimento. E de repente, na hora do apelo, tudo trancou, eu não consegui aceitar Jesus naquele momento. Ora, procurei ajuda para me levar à igreja. A irmã, o casal, me levou para a igreja. A irmã ia pregar, sabia a minha situação, pregou, e no apelo não aceitei. Eu vi o desânimo do pastor da igreja, eu vi assim a decepção do casal, da irmã que pregou,
por toda a convicção que ela ia ganhar aquela vida ali para Cristo. Aí, acabou o culto, despediu da igreja, fomos pro carro. Aí eu olhei, ela olhou para mim, eu olhei para a irmã e disse assim: irmã, eu já percebi, irmã, que eu nem para Jesus eu presto. Eu vim para aqui para ser um crente e eu não aceitei. Então, eu tenho certeza, irmã, nem para Jesus eu presto. E de repente aquela irmã chega para mim e diz: não, Deus não te quis você aqui. Porque Deus não te quis você aqui. Deus quer você na igreja do meu esposo, porque ela era de uma denominação, o esposo dela era de outra denominação. Aí ela falou: não, você quer aceitar Jesus aqui agora? Eu vim para isso, irmã. Eu vim para isso, então você aceitou, então você aceita. E ali eu aceitei Jesus, dentro do carro, vindo para casa. E de repente, eu fui tomado de uma forma, com os olhos espirituais. Deus mostrou a cidade de Camaçari, a cidade que eu morava era Camaçari, de cima para baixo. Comecei a ver a cidade de cima para baixo. Deus como fosse uma cidade assim, no passado. Eu sem entender, sem ter essa experiência ainda com Cristo, eu fiquei sem entender. Mas aquilo ficou na minha mente. Porque Deus me mostrou a cidade de Camaçari, eu voltando para casa como fosse uma cidade assim, esquecida, assim, no passado. Eu via de cima para baixo. Então, eu cheguei até na minha casa. Aí o esposo dela me disse: olha, você tem um trabalho da igreja lá, terça-feira, um sábado, e você vai lá em casa que eu vou levar você para a igreja, você vai se ver lá na igreja que eu congrego. Tudo bem, eu fui, cheguei, comecei a ir. Aí começou a me apresentar o dirigente da igreja, eu me comprometer como tinha aceitado o Senhor Jesus, sem muito saber o que estava bem acontecendo. E daí então eu comecei a fazer parte daquela igreja. Passei por um momento difícil. Eu com pouco tempo, eu na igreja, eu tive uma quedazinha na caminhada com 2 meses. Eu achei que já tinha parado ali, porque eu estava estudando no colégio, aí tive um envolvimento com uma pessoa, uma colega de sala de aula, e eu estava indo para a igreja, tinha 2 meses. E nisso eu achei que acabou. Eu achei que não vai dar para ir para a igreja mais não, eu já dei um passo errado. Mas mesmo assim, eu já tinha um grupo de irmãos que estavam sempre comigo. Aí eles me incentivando: para a igreja, assim, vou, mas eu já estava achando que eu já estava já fora do propósito de Deus. Mas Deus é tão misericordioso, e quando Ele tem uma promessa na vida de um homem, a gente supera tudo. E de repente, com 4 meses depois, teve um congresso, uma conversão na cidade de Feira de Santana, do qual eu fui para esse evento. E lá, durante 4 meses, o pastor pregando, dizia que eu tinha que dar glória a Deus, invocar o nome do Senhor. Eu tinha como invocar o nome do Senhor, não era uma pessoa normal. Na minha cidade, quando a pessoa estava invocada, eu estava com problema. Então eu ficava com muito receio de invocar no Senhor, eu não sabia como é que era isso. E de repente, quando eu cheguei em Feira Santana, no congresso, lá na convenção, aí me apresentaram um grupo de irmãos. Aí tinha uma irmã que chegou para mim e fez uma pergunta: e aí, irmão, você já foi batizado no Espírito Santo? E eu: irmão, não sei, eu acho que sim, porque já fui lá na frente, já chorei alguma coisa, mas não é isso. O batizado do Espírito Santo é totalmente diferente. É algo muito profundo. Aí ela começou a me explicar. Aí então, eu comecei, ela chegou para mim e falou assim: irmão, você está aqui, para você receber o Espírito Santo, você tem que esquecer o mundo lá fora, os problemas, você tem que estar conectado com Cristo. E aí eu vi o que a irmã passou para mim e comecei a fazer aquilo, esquecer o mundo lá fora. E
fazer parte daquele grupo que estava ali naquele congresso, aquele evento. E de repente no culto eu comecei a dar glória a Deus. Não dava glória a Deus, que eu tinha vergonha. Comecei a dar glória a Deus e de repente comecei a dar glória a Deus, dando vontade de dar glória a Deus, isso num culto anterior. No outro dia seguinte, teve um culto e eu comecei a dar glória a Deus. Daí então, aconteceu que no último dia, Deus falou para mim: tá vendo, seu pastor? Ele não teve oportunidade para trazer uma palavra, não teve oportunidade. Todos os pastores têm oportunidade, mas não teve não. E vinha um pastor de fora fazer o trabalho, mas não veio, porque houve um problema e não veio. Então, os pastores locais que fez esse evento, os pastores da regional. Daí então, Deus falou no meu coração: quem vai pregar é o pastor da sua igreja. E você vai ser batizado com a pregação desse pastor. E nem o pastor sabia que nem ia pregar, ele foi colocado no momento para ele pregar, trazer a palavra de encerramento. Na palavra de encerramento, ele pregando, aí ele chamou a igreja que viesse para receber oração, aqueles que fossem batizados, viessem ser batizados do Espírito Santo de Deus. Eu fui à frente, desanimado, porque já estava dia ali, cansado, na hora de ir embora já tinha arrumado as malas, estava no ônibus. Aí não estava mais com aquela fervura de querer ser batizado do Espírito Santo, porque já estava cansado pelo evento, fora, a gente tinha esse hábito de ficar fora assim como estava. E de repente começou a oração, o pastor ora sobre minha cabeça. De repente comecei a sentir algo estranho dentro do meu corpo. Mas algo muito estranho que eu senti, do qual eu nunca tinha sentido antes. Esse algo estranho era no meu corpo físico. Algo que estava parecendo que estava pegando minhas costelas, meus ossos, meus órgãos, estrocendo. Eu senti que estava trazendo algo estranho no meu corpo. Aí de repente, de vontade de recolher, e disse assim: não vou ficar aqui não, depois pode acontecer alguma coisa. E eu caí aqui, passar mal, e aí? Eu achava que poderia estar passando mal. E de repente eu falei comigo mesmo: olha, se for acontecer alguma coisa, seja de bom, seja de ruim, aconteça aqui. Eu não vou sair daqui no altar, eu vou orar, eu vou aqui buscar o Espírito Santo. Eu comecei a buscar o Espírito Santo, aí começou o irmão, o pastor, a orar por mim, outro pastor começou a orar, e de repente eu senti algo estranho, comecei a falar em língua, comecei a glorificar a Deus, comecei a aquela dor foi diminuindo, comecei a glorificar a Deus, glorificando a Deus, dando glória, aleluia. E nisso eu comecei a ficar estado de isso natural, né? Falando em língua. De repente eu percebi que eu não estava falando mais a linguagem normal. Foi então que eu parei de falar e parei minha boca. Quando eu paro de falar, meu lábio começou a falar sozinho, minha boca começou a falar, glorificar com a língua estranha. Eu falei assim: nem eu não. Isso que aconteceu, deve ser o que a irmã falou do Espírito Santo, estou sendo batizado do Espírito Santo. Mas subiu uma alegria dentro de mim. Nessa alegria, comecei a chorar de alegria. É como meus pés não estavam no chão, eu estava flutuando. É como eu não estava mais no meu corpo físico. Então aquilo foi muito significante na minha vida. Foi algo que aconteceu, que foi marcado. Houve muitas coisas boas na minha vida. Parte de revelação. Coisa que eu já orei para uma pessoa que ia para o hospital, que na oração a pessoa não precisou ir para o hospital, foi curado, mas um momento especial que eu guardo no meu coração foi o batismo do Espírito Santo de Deus. Porque eu pude ver Deus falar, eu pude ver algo sobrenatural dentro de mim. É como a palavra diz que o nosso corpo é o templo da morada do Espírito Santo de Deus. Deus quer morar no nosso corpo. O templo que Deus quer morar é no nosso corpo. É por isso que nós temos que ter zelo pelo nosso corpo. Nós temos que saber o que nós fazemos, que não venha magoar, não venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Isso são a primeira parte do meu testemunho, que eu tenho algo mais para passar. São 20 anos, vai fazer 21 anos agora em janeiro que eu sirvo a Deus. Eu tive
uma queda, né, em 2005, eu fiquei afastado por um ano, mas pela misericórdia de Deus, fui resgatado imediatamente e até hoje sirvo a Deus. Até hoje eu glorifico o nome de Jesus por ter me resgatado e por ter paciência comigo, porque eu sei que eu não sou uma pessoa fácil de lidar, que tem paciência comigo. Por isso que Deus coloca as pessoas que possam ter paciência, né? Porque a minha esposa que está do meu lado, ela tem paciência comigo, porque a gente quer viver no mundo natural, o mundo natural, e às vezes nós estamos no mundo natural ainda. A gente querendo que as coisas venham acontecer da forma que nós cremos, mas nós temos que ter paciência com tudo. Amém? Esse vídeo está no canal O Despertar para o Conhecimento. Para quem não sabe, eu sou o irmão JM. Espero que esse testemunho serve para edificar a vida de muitos, aqueles que possam ver. Amém? Que Deus e Cristo te abençoe.